Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é mais um vídeo do canal Chega aí Matemática. E nesta aula a gente vai falar sobre a parte de funções. Na verdade vamos resolver aí alguns exercícios envolvendo o conceito dos vídeos anteriores da aula 1, 2 e 3. Só para você conseguir aí fechar, né, esse conhecimento inicial sobre as funções. Lembrando que tem muito mais por aí. Então não deixa de se inscrever no canal para não perder nada do que vem pela frente. Tenho dúvida ainda em alguma coisa, em um detalhe, em um tipo específico de função. Você consegue me ajudar? Já deixa aí nos comentários. E se essa aula está te ajudando, deixa aquele like esperto e também coloca aí para a gente no comentário para poder ajudar esse projeto. Mas, sem mais delongas, vamos lá então para a nossa resolução. Então, o primeiro exercício, ele é um exercício básico de função, né? Os conceitos básicos lá da aula 1. E depois a gente tem um outro exercício que vai depender da parte da taxa de variação, que nós falamos na aula 3. Então, tá assim, ó. Um técnico em informática cobra R$ 45,00 à vista e um adicional de R$ 80,00 por hora de trabalho, com valor proporcional ao fracionamento de horas. Para o que significa isso? Quando ele fala fracionamento de horas, significa o seguinte, né? Que ele pode dividir isso em tempos menores, tipo meia hora, 20 minutos, 15 minutos e assim por diante. Tudo bem? E lá na questão A ele pede para nós aí o seguinte, né? Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Então aqui temos um detalhe, né? Vamos chamar de valor recebido, vamos chamar de V, né? Então esse cara ele vai receber um valor V que vai ser igual. Só para olhar, né? Que significa esse visto aqui, ó. Só para olhar para esse produto, né, para olhar ali para o serviço, ele vai te cobrar R$ 45,00. Então, ele vai te cobrar um valor fixo de R$ 45,00, né? Vamos colocar assim, ó, R$ 45,00. Mas, agora, a gente vai pagar por hora, né? Ele vai pagar R$ 80,00 a cada hora trabalhada, né? Só que tem um detalhe, quantas horas a gente tem? 2 horas e meia. Então, se eu quero saber quanto ele vai cobrar por esse serviço de 2 horas e meia, eu vou multiplicar esse 80 por 2,5. Lembrando, por que 2,5? Porque são 2,5 horas, ou 2 horas e meia, tá? Aqui é um grande detalhe, ele poderia colocar 2 horas e meia, e ao invés de usar 2 horas e 30 minutos, você usa 2,5, beleza? Bom, e daqui para frente, para descobrir o quanto ele vai cobrar por esse serviço, é só a gente resolver esse cálculo, né? Então, a gente tem lá o valor cobrado, vai ser R$ 45,00 mais. Agora a gente vai resolver essa multiplicação de 180 por 2,5, né? Esse cara aqui, tecnicamente, vai dar R$ 200,00, fazendo essa multiplicação, né? Então, o valor cobrado vai ser de R$ 245,00 por esse serviço de 2 horas e meia, beleza? Ótimo. Então, podemos ir para o próximo exercício, né? Próximo exercício, dá lá uma olhadinha, né? Dá um print aí. Próximo exercício tá o seguinte: dispondo-se de R$ 400,00, seria possível esse técnico para um serviço de 4 horas? Então aqui eu quero saber o seguinte, né? Quanto esse cara cobraria por um serviço de 4 horas? E aí a gente vai ter que ver agora, né? Quanto vai ficar o valor pago a ele por 4 horas de trabalho e ver se esse valor está dentro dos R$ 400,00. Então, eu venho aqui, o valor pago por ele, né, ó. Parte fixa, que a gente já sabe que é R$ 45,00, tá lá no exercício. Então, só para ele olhar para o material, só para ele olhar para o serviço a ser feito, é esses R$ 45,00. Decidiu fazer? Vai pagar os 45 mais o tempo por hora. Não quero fazer, então você não vai pagar pelo tempo de trabalho, mas você vai pagar esses 45 de qualquer jeito, é um valor fixo. Mais R$ 80,00, que é o valor da hora, né, cobrado, vezes agora 4 horas de serviço, né? Então, a gente vai olhar para esse cara, o valor que ele vai cobrar por essas 4 horas de serviço vai ser 80 vezes 4, vai dar 320, né? Então, o nosso valor cobrado nessa hora vai ser de 45 mais 320. Então, R$ 365,00 fazendo essa soma. Tudo bem? Então, sim, seria possível contratar esse técnico pagando apenas R$ 400,00 para ele. Tudo bem? Não vou escrever aqui para a gente não perder muito tempo desse vídeo, mas sim, seria possível
a gente pagar com esses R$ 400, contratar esse técnico, uma vez que ele cobraria aí R$ 365 para efetuar esse serviço. Vamos lá então para a questão C? A questão C ela é um pouquinho mais completa, né? Ele coloca para nós aí o seguinte: qual é a lei da função que representa o valor V em reais de um serviço de X horas? Então aqui tem algumas coisas que são importantes, né? Ó, a gente começa pela lei da função, tudo bem? O que é essa lei da função? É aquela fórmula que vai expressar essa função para nós, aquela fórmula que está baseada nisso aqui, ó. F de x é igual a vezes x mais b, tá? Isso seria a lei dessa função, ou a lei de formação dessa função. As duas coisas são válidas. Lembrando que aqui nós temos uma parte fixa, né? Uma parte que é fixa e uma parte que varia, tudo bem? Uma parte que eu vou chamar de variante, que ela pode assumir vários valores diferentes, né? Depende do que? Da quantidade de horas que foram trabalhadas. Ela quer essa lei de formação para X horas feito pelo técnico, ou X horas trabalhada. Vamos lá então? Primeiro a gente tem que voltar lá no exercício e descobrir qual que é a parte fixa dessa função. Parte fixa dessa função é os R$ 45, né? Ou seja, se eu fizer ou não esse exercício, esse serviço, eu vou pagar R$ 45. Ah, Pro, eu decidi não fazer, eu tenho que pagar pelo menos a vista dele. Ah, Pro, o serviço demorou 20 horas, eu vou pagar esses 45 mais o tempo pago pelas horas. Então essa parte é fixa, você vai pagar. Mas a parte variante, que é o quê? R$ 80 por hora trabalhada. Ou seja, cada hora que ele trabalhar, ele vai ganhar 80. Trabalhou 1 hora, 80, 2 horas, 160, 3 horas, 240 e assim sucessivamente, né? Sem limite aí máximo, vamos se dizer assim. Então essa é a parte que nós chamamos de variante. Bom, vamos voltar lá então, né? Voltar lá para o nosso exercício. E agora a gente tem o seguinte, o valor V de x. Ô, Pro, você não acabou de falar que era f de x? Gente, f é só uma representante de função. Como ele quer valor, eu coloquei o v para representar, né? V de x, ou seja, valor pago por hora, ou dependendo da quantidade de horas que foram trabalhadas, né? Vai ser a parte fixa que a gente tem, R$ 45, né? Mais a parte que pode variar, que seria R$ 80, multiplicados pela quantidade de hora trabalhada, tudo bem? Então aí o nosso 45 é a parte fixa e o nosso 80 é a parte variável, né, ou variante. Ô, Pro, mas lá em cima a ordem está trocada, o que tem x vem primeiro. E aqui não estaria errado, ele está fora de ordem? Na verdade não, essa ordem não importa, desde que eu respeite os sinais. E isso é exatamente igual a isso daqui, ó. Vx é igual a 80 vezes x mais 45. Essas duas funções, elas são exatamente iguais, né? Deixa eu subir aqui, ficou atrás da minha cabeça aí. Elas são exatamente iguais. A única diferença é que eu troquei a ordem das posições. E isso não muda nada pra gente na soma. E se eu respeitar os sinais, também não vai mudar nada na subtração, tá? Então eu posso colocar tanto de um jeito quanto de outro. Ele pede pra gente esboçar esse gráfico, né? Pra gente desenhar esse gráfico. Detalhe importante, ela é uma função afim. Quando ela é uma função afim, ela é uma reta, né? A resposta dela é uma reta. Nessa função, o desenho dela é uma reta. Então, o que, que a gente vai fazer? Se ela é uma reta, eu preciso apenas de 2 pontos, né? Para poder desenhar essa reta. Não preciso de muito mais do que isso, tá? Preciso apenas de 2 pontos. Então, eu vou desenhar um quadrinho. Lembrando, tá, gente? Existe jeito mais fácil de fazer, mas eu estou mostrando para vocês a forma básica. Vou desenhar um quadrinho onde eu vou escolher valores para x e vou ter valores em v de x aqui, ó. Tudo bem? Então, vou desenhar esse quadrinho. Desenha aí o nosso quadrinho. Agora a gente vai substituir valores. Detalhe, gente, eu coloco os valores que eu quiser para x, tá? Então eu venho aqui, vou escolher o valor 1 e 2. Tudo bem? E agora eu vou resolver essa função para x igual a 1 e para x igual a 2. Então eu venho aqui, ó, vou resolver lá para minha função, né? Então, v, no lugar do x eu vou colocar 1, igual a 45
mais 80 vezes o 1, né, que é o valor do x. Então, a gente tem lá que o v de 1, quando o nosso x vale 1, a nossa resposta vai ser R$125, né? Então, tá aqui, ó, R$125. A Pro não colocou vírgula 00, não tem problema, gente, não tem centavos, então eu não preciso pôr, né? Bom, agora vou calcular até de uma outra cor para não misturar, tá? Vou calcular quando o x vale 2, então eu venho aqui, 45, que é a minha parte fixa, é igual a 80 vezes 2. Tudo bem? Então, o V de 2, né, o valor que ele vai receber quando ele trabalha 2 horas, vai ser 45 mais 160. Tudo bem? Então, aqui, ó, o nosso V de 2 vai ser, nesse caso, R$205. Ou seja, quando ele trabalhou 2 horas, ele vai receber aí, pelo seu serviço, R$205. Ótimo, tem esse quadrinho. Agora é só a gente montar o nosso gráfico. Lembrando que é um esboço, gente. O seu gráfico ele não precisa ser perfeito. Precisa dar para entender. Deu para entender o gráfico? Tá ótimo, é isso que nós precisamos. Não precisa ficar se matando aí para fazer um negócio com régua, fazer perfeito. Não, porque não é isso que o professor vai olhar. Tá? Ele vai olhar para os pontos que você escolheu e como eles estão localizados no que você fez. Então temos lá o nosso plano cartesiano, né? E no nosso plano cartesiano, no eixo das abscissas, nós colocamos os valores de x, esse eixo deitado é chamado de abscissa, tá? No eixo das ordenadas, nós colocamos os valores de y, tudo bem? E aqui vem o grande detalhe. A gente vai agora esboçar esse gráfico. É claro, gente, eu não vou fazer 205 tracinhos até eu chegar na resposta que eu quero, né? Até chegar lá no 205. Não, vou fazer aí um mais ou menos como é que vai ficar, né? Não consigo fazer exatamente os 205, eu não tenho espaço para isso, né? Então eu venho aqui, ó, o meu x valia 1, né? E eu escolhi para x 1 e 2, tudo bem? Agora no y eu vou colocar aqui o 125 e lá em cima, vou até subir um pouquinho aqui, ó. Lá em cima eu vou colocar o 205, tudo bem? Lembrando que é um esboço. Agora a gente vai localizar os nossos pares ordenados, né? Então, ó, quando o x é 1, ele subiu até o 125, tá aqui. Quando o meu x foi 2, ele subiu ali, ó, até 205. Então, aqui está o esboço do nosso gráfico. Lembrando, tá, gente, que isso é um esboço. E acabou aí a nossa questão. Beleza? Não é difícil, mas precisa de bastante cuidado. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de deixar o like aí, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que precisam de ajuda. Eu tenho certeza absoluta que eles serão ajudados. E, é claro, você vai ajudar todo esse projeto também. Bom, vamos seguir? Exercício 2. Lá no exercício 2, ele é um exercício um pouquinho mais elaborado, mas que também não é coisa muito difícil não, tá? Eu só preciso realmente de um pouquinho de cuidado e atenção. Por quê? Porque esse exercício ele já não é tão simples quanto o primeiro. Tá assim, ó, a função de R em R é uma função polinomial do primeiro grau, tal que f de 2 é igual a 0, f de menos 3 é igual a 2, conforme mostra o gráfico. Esse gráfico que está aí apresentado para vocês, tá? E aí tá lá, a lei de formação da função é, nesse caso, continua sendo uma função afim, ou uma função polinomial do primeiro grau, porque nós temos uma reta, né, que está descendo assim. Nós temos uma reta descendo, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? Não necessariamente eu consigo identificar de cara, né, quem são esses caras. Lembrando que a lei de formação para qualquer função é a mesma, tá? Vai ser essa daqui, ó. F de x é igual a vezes x mais b. Lembrando, quem está com x, parte variante. Quem está com b é a parte fixa do nosso problema. Tudo bem? E aí, se esse gráfico estivesse mostrando ó, esse ponto aqui, ó, quem é esse ponto, o nosso problema basicamente estava resolvido. Por quê? Esse pontinho aí, ele já é, né? Necessariamente, ele já é para nós o nosso b. Mas ele não fala quem é. Eu não sei, não tenho como saber. Então, aqui eu vou precisar utilizar
todos os conceitos possíveis para a função. Começa então pela taxa de variação. Taxa de variação é essa aqui, ó. Taxa de variação é y menos y0, né? Dividido por x menos x0. Pessoinhas, olha só, uma pausinha aí. Se você não está entendendo nada do que a gente está falando aqui nessa parte de taxa de variação, volta lá na aula 3 de funções, que eu falo justamente isso, eu explico exatamente o que é taxa de variação. Então dá uma pausinha, volta no vídeo, assiste, depois você volta para essa resolução que você vai entender o que você vai saber o que você precisa para entender a nossa resolução aqui, tá bom? Bom, vamos lá então, galera. Cheguei aqui, essa é a minha taxa de variação. Preciso descobrir quais são os pares ordenados. Preciso de pelo menos 2. Ah, mas eu tenho 5. Não tem problema, só preciso de 2, independente de quem eles são, tá? Vou pegar esse par ordenado aqui, ó, que eu vou chamar de A. Tudo bem? Vou dar uma aumentadinha no gráfico aí, só para vocês verificarem, tá? Ó, as medidas que estão lá. Opa. Vem para cá. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse cara aqui vai ser o A e vou pegar esse ponto aqui que vai ser o B. Então, primeira coisa, vou determinar quem são as coordenadas de A e B. Coordenadas de A, né? O X vale menos 3, que é esse cara aqui, ó. Esse cara é o nosso X, beleza? E o Y é esse carinha aqui, ó. Então, o Y vale 2. B. Agora, vou olhar para esse ponto, né? O X é esse carinha aqui, tudo bem? Esse cara é o meu X. Então, o meu X vale 2. Detalhe importante, ele não teve variação vertical, nem para cima e nem para baixo. Então, aqui, o nosso B, o nosso Y, perdão, ele vai valer 0, porque não tivemos variação, beleza? Olhando lá no na nossa taxa de variação, a gente começa lá com X, com Y menos Y0, X menos X0. Pro quem são esses caras? A gente vai determinar agora. O menor valor de X é o nosso X0. Então, esse cara aqui, ó, é o nosso X0, consequentemente, Y0. O que sobrou é X e Y, tudo bem? Agora, a gente vai fazer a substituição. Então, vai ficar aqui, ó. Nossa taxa de variação vai ser 0 menos 2. Dividido por, né? Agora, eu vou olhar para o X, que vai ser 2 menos, tomem muito cuidado com a regra de sinais, menos 3 aqui embaixo. Tudo bem? E aqui a gente consegue calcular. Então, em cima vai ficar menos 2 dividido por menos com menos, né? Aqui, ó, fica positivo. Tudo bem? Então, esse cara vai ficar positivo. Então, vai ficar 2 mais 3. Então, a nossa taxa de variação, menos 2 sobre 5. Tá? Essa é a minha taxa de variação. Ótimo, pro e agora? O que eu faço? Vamos substituir lá, ó. Então, eu sei que fx é igual a menos 2 sobre 5 vezes x, mais b. Ô, mas pode ficar negativo? Pode, galera. O nosso gráfico ele está descendo, né? Ele está fazendo esse trabalho. Se ele está fazendo esse trabalho, necessariamente ele é negativo. Tudo bem? Então, ele pode ficar negativo sim, porque o nosso gráfico é decrescente, tá? Se ele fosse subindo, a nossa taxa de variação seria positiva. Mas vamos lá. Agora, eu vou escolher qualquer um dos dois pontos, tanto A quanto B. Claro, gente, é muito mais fácil se eu escolher um ponto que tem 0, tá? Já vou adiantar. E aqui, quando eu escolho esse ponto, o valor de x é 2. E esse y, ele também pode ser chamado de f de 2. Tudo bem? Ou seja, o valor de f de 2 é 0. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui, ó, f de 2, né? Porque eu escolhi o ponto B, é igual a menos 2 vezes 2/5 vezes 2 mais b. Tudo bem? Agora, a gente só vai resolver a parte matemática. O f de 2, eu já disse para vocês que era 0, né? É igual. Multiplicação entre duas frações, galera. Multiplicação entre frações. Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Tecnicamente é assim, ó. Multiplico esses dois caras e esses dois caras, tudo bem? Então, eu venho aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Positivo com negativo, negativo. 5 vezes 1, 5. Mais B. Se eu quero descobrir o B, vou isolar. Pego esse cara e jogo ele para o lado de cá. Tudo bem?
Então, eu venho aqui, vai ficar 4/5 é igual a B. Descobri aqui, ó, o valor de B, né? O valor de B eu descobri aqui embaixo, tudo bem? Agora, o que, que a gente vai fazer? Eu pego tudo que eu tinha e substituo aqui embaixo, ó. Eu vou pegar essa equação, que eu já tinha substituído, e vou trazer essa equação. Opa, peraí que deu alguma coisa. Vamos arrumar aqui. E vou pegar essa equação e vou trazer ela aqui para baixo. Ó. Essa equação aqui, eu vou trazer ela aqui, tá? Só para vocês saberem. Então, venho aqui, vai ficar lá fx, né? Ó. Fx é igual a menos 2/5 vezes x. E agora eu vou colocar o valor do b, mais 4/5. Essa é a lei de formação da minha função. Tudo bem? Detalhe importante, galera. Então, só retomando aqui. Escolho 2 pontos, ou identifico 2 pontos no gráfico. Uso a taxa de variação, que seria o A. Substituo na função, quando eu descobrir o valor do A. E depois volto, escolho um ponto e substituo no que eu já tenho, para descobrir o valor do B. Foi isso que nós fizemos aqui. Tudo bem? Lembrando, galera, não deixa de se inscrever no canal para não perder o que vem pela frente. E se você gostou desse vídeo, já curte e já deixa o seu comentário aí. Muito obrigado e até a próxima aula.